O meu nome é Marta Monteiro, sou estudante do 8º curso de mestrado em Associação do Instituto Politécnico de Beja, na área de especialização de enfermagem médico-cirúrgica à pessoa em situação crítica. O meu estágio decorreu na Unidade Local de São José, Unidade de Cuidados Intensivos, Centro de Referência ECMO, sob tutoria da enfermeira Ana Raimundo e orientação da professora doutora Dulce Santiago. Trago aqui a temática do briefing e debriefing como estratégia de formação. Primeiro porque é uma temática bastante importante, sobretudo como contributo para a segurança do doente e para a melhoria da qualidade das práticas. E por outra questão, por ser ao longo do estágio um aspecto que verifiquei ser cada vez mais utilizado entre a equipa multidisciplinar na unidade, isso também deve ser alvo de reflexão, dada a sua importância e dada a sua pertinência também, como vamos ver, que nos diz a evidência científica. Apresento aqui um breve sumário, aquilo que vai ser a apresentação, os objetivos, a sua pertinência, o conceito de briefing, o conceito de debriefing, apresentar o póster que elaborei para deixar no serviço, intitulado Planear e Refletir, Briefing e Debriefing como Estratégia de Formação, algumas ideias-chave e as referências bibliográficas para consulta. Como objetivos, delineei como objetivo geral promover a qualidade dos cuidados prestados e segurança da pessoa em situação crítica. Como objetivos específicos, identificar a importância do briefing e do debriefing como estratégia de formação e de melhoria da qualidade dos cuidados prestados, conhecer o estado da arte acerca da temática e apresentar o póster informativo, planear e refletir briefing e debriefing como estratégia de formação. Primeiramente, importa aqui abordar o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes, que está em vigor até 2026, que nos fala aqui de 5 pilares primordiais que contribuem para a segurança dos cuidados. No primeiro pilar, fala-nos de cultura de segurança e, sobretudo, o objetivo estratégico 1.1 fala em promover a formação dos profissionais de saúde no âmbito da segurança do doente. Portanto, formação de profissionais de saúde como contributo para a segurança, sem dúvida que aqui consideramos o briefing e o debriefing como estratégias para alcançar este objetivo. Depois, o pilar 4 fala-nos em prevenção e gestão de incidentes de segurança do doente. Apesar de grande parte deste pilar falar da plataforma Notifica e sobre notificar incidentes que ocorrem, ele também aborda a questão de prevenir o erro com este tipo de formação contínua entre a equipa. E por fim, o pilar 5 fala em práticas seguras em ambientes seguros e o objetivo estratégico 5.1 especificamente diz-nos que devem ser implementados e consolidadas práticas seguras em ambiente de prestação de cuidados de saúde. Portanto, todos estes aspectos vão ao encontro da temática do briefing e do debriefing e demonstram a sua importância no Plano Nacional para a Segurança dos Doentes. Por outro lado, a nível internacional, temos o Plano de Ação Mundial para a Segurança do Doente 2021-2030, que nos diz que deve garantir um trabalho de equipa coeso entre os profissionais de saúde, monitorizações rigorosas, com a criação de culturas certas e de análise crítica de ambientes de risco e implementação de protocolos que objetivem melhores práticas. Portanto, trabalho de equipa, monitorizações rigorosas, culturas certas, análise crítica, ambientes de risco e implementação de protocolos para melhorar a prática. Tudo isto é o que fazemos quando estamos a utilizar o briefing e o debriefing, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, importa trazer aqui alguma legislação, nomeadamente a Lei de Bases da Saúde, que remete aqui para várias bases, mas eu decidi destacar, sobretudo, a base 2, que fala em direito que as pessoas têm a cuidados com base na evidência científica mais recente. Por outro lado, a base 22 fala em trabalho organizado e planeado para cuidados de qualidade e segurança, sem dúvida, novamente aqui, planear, refletir aquilo que aconteceu, aquilo que vai acontecer e falar sobre isso entre a equipa. E depois temos as bases 28 e 29, que nos diz que profissionais de saúde com direito à formação contínua e à valorização do trabalho de equipa são profissionais mais enriquecidos e mais motivados para o trabalho. Portanto,
mais uma vez, aqui a complementar a importância deste tema. Depois, a deontologia profissional, no contexto mais da nossa profissão de enfermeiros. Sobretudo aqui destaco o artigo 109 da excelência do exercício, que nos fala mais uma vez em formação contínua, em investimento, em reflexão para melhores práticas. As competências comuns do enfermeiro especialista, remetendo aqui mais especificamente para o meu caso da área de especialidade, sobretudo o domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais, que mais uma vez nos fala em autoconhecimento, fala-nos em reflexão, tanto individual como com os colegas de trabalho e colegas da equipa multidisciplinar, não só necessariamente com os enfermeiros, mas sem dúvida que eu consigo, em todas estas questões, introduzir aqui a temática do briefing e do debriefing, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo os aspectos que tenho que melhorar individualmente e mesmo quando me integro num trabalho em equipa. Iniciando aqui a abordagem ao tema especificamente do briefing e debriefing, temos sem dúvida que começar por falar em competências não técnicas. São elas a base destas duas temáticas. Sobretudo, raciocínio clínico, trabalho em equipa, capacidade de liderança, comunicação fechada, objetiva, a gestão de prioridades e tomada de decisão em situações complexas. Todas estas competências, segundo estes autores, são a chave para a prevenção do erro ou, na sua existência, que cause o menor dano possível ao doente e, por outro lado, para contribuir para a melhoria da qualidade e segurança do doente. Sem dúvida que estas competências fazem parte tanto da reflexão como do planeamento e são tão ou mais importantes do que as competências técnicas. Para os autores, o briefing é uma ferramenta importante em simulação clínica. O profissional de saúde que o lidera, por norma, é denominado de facilitador. Deve ser utilizada uma linguagem objetiva, clara, compreensiva a todos os elementos que estão a participar. Pode ser o suporte escrito um recurso importante também neste planeamento. Deve ser realizado num espaço adequado, com a devida privacidade e sem ruído, sobretudo imediatamente antes da situação ocorrer. Ele pode durar entre 5 a 30 minutos, dependendo dos objetivos daquilo que vai acontecer, se é ou não uma simulação, e das necessidades dos participantes. Os autores defendem que existem duas fases para o briefing. A fase de orientação, em que vamos identificar os objetivos, definir a função de cada elemento, conhecer os materiais e equipamentos que serão utilizados, fornecer informações sobre o caso clínico, se obviamente estas estiverem disponíveis. Depois a fase de reflexão pré-ação, em que vamos identificar as expectativas de cada elemento, permitir que se coloquem questões e rever o que foi mencionado até aqui, para que não surja qualquer dúvida a quando da realização da situação, da simulação, do que for. Eu, pegando aqui no conceito de briefing, nestas duas fases, a primeira coisa que me vem à cabeça é, sem dúvida, a situação da CPR. Tive a oportunidade de assistir a 2 momentos da CPR e, sem dúvida, que consigo rever todas estas etapas do planeamento nessas situações. A equipa junta-se, cada um sabe o que é que vai manusear, cada um sabe qual é a sua função, discute-se isso também em equipa, onde é que cada um se sente mais confortável, mais familiarizado para que o seu desempenho seja o melhor possível durante a situação e que não se comprometa aqui a segurança dos cuidados que vão ser prestados. E, portanto, são fornecidas informações sobre o caso clínico, obviamente aquelas que estão disponíveis, mas discute-se logo em equipa ali uns primeiros aspectos do doente que nos está a chegar. Colocam-se algumas questões mesmo antes desse momento e revê-se no fundo aquilo que foi dito para que quando o doente chegue seja imediatamente abordado da melhor forma, da forma mais completa e daquilo que correspondendo ao objetivo que é um SCPR. Portanto, trago-vos aqui um exemplo daquilo que foi para mim uma estrutura deste planeamento mais evidente, mas também vi isto ser feito em contexto de uma extubação de um doente, antes de qualquer procedimento, por exemplo, uma broncofibroscopia, na colaboração da colocação de um dreno,
Portanto, em inúmeras vezes, em inúmeras fases do estágio, eu consegui ver que, de facto, isto é feito entre a equipa e cada vez mais a equipa está predisposta a realizá-lo. As vantagens do briefing são, sobretudo, contribuir para a satisfação dos participantes, obviamente, promover um maior envolvimento da equipa, reduzir a ansiedade dos participantes, melhorar os resultados da aprendizagem, promover o raciocínio clínico, portanto, ao estarmos a planear, estamos também a pensar naquilo que vai acontecer e em quais os protocolos que poderemos usar, em todas as estratégias a que podemos recorrer, e aumenta, uma vez mais, a autoconfiança, portanto, todos estes aspectos acabam por estar aqui interligados entre si. Abordando agora o conceito de debriefing, portanto, o pós. Este conceito surgiu no decurso da Segunda Guerra Mundial, segundo estes autores, na medida em que os soldados e os combatentes se uniam depois de alguma qualquer batalha para refletirem sobre aquilo que aconteceu e para determinarem estratégias para um posterior acontecimento, perceberem em que é que falharam ou em que é que poderiam ter feito qualquer coisa diferente para melhorar a sua prática. E também realçar os aspectos positivos, portanto, aquilo em que cada um esteve na sua melhor forma. Portanto, este conceito já é um pouco antigo, mas que cada vez mais é uma emergência nos cuidados de saúde e é importante esta reflexão. Portanto, ele assume-se como sendo uma reflexão sobre a ação que acabou de acontecer, em que os seus objetivos são, sobretudo, promover a reflexão em equipa, facilitar os momentos de discussão sobre as ações de forma a consolidar os conhecimentos e contribuir para a melhoria do desempenho em equipa em situações futuras semelhantes. Devemos considerar algumas questões, nomeadamente estas 6 questões são assim as 6 perguntas-chave que devemos colocar quando vamos fazer esta reflexão pós-ação. Kessler determina que devem ser questionados o quê, portanto, quais as situações que devem ser sujeitas ao debriefing, quem é que deve participar neste debriefing, onde deve ser um local novamente adequado ao número de participantes, com privacidade, sem ruído, como através de um diálogo cordial, com linguagem clara, objetiva, de fácil compreensão, aberta a questões, com críticas construtivas e não sob a forma de apontar o dedo, apontar o erro, mas sim fornecer crítica de forma construtiva. Porquê? Para contribuir para a melhoria do desempenho da equipa e para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados. E quando? Mencionando aqui 3 tipos de debriefing: o hot debriefing, o warm debriefing e o cold debriefing. O hot debriefing é aquele que acontece imediatamente após a ação. O warm debriefing é aquele que acontece horas após o acontecimento. E o cold debriefing é aquele que acontece já dias ou semanas depois de ter ocorrido aquela situação. Este autor determina aqui 3 fases para o debriefing. A primeira fase, a fase de reação, em que se faz um resumo da situação experienciada. Depois a fase de reflexão, em que se reflete sobre aquilo que foi o desempenho e o trabalho da equipa, em equipa em si e depois cada um individualmente, em que se refletem sobre quais foram os protocolos utilizados e quais aqueles que deveriam ser utilizados que não foram, quais os pontos positivos e, portanto, aqui o reforço positivo sempre muito importante, e quais os aspectos que devem ser melhorados em situações semelhantes no futuro. Por fim, a fase do sumário, em que são os aspectos a considerar em situações futuras, portanto, no fundo, as ideias-chave e os resumos das aprendizagens, aquilo que devemos levar quando termina esta reflexão, aquilo que deve, no fundo, ficar na nossa cabeça para situações futuras. Agora trago aqui um modelo de debriefing para vos apresentar apenas um. Existem vários. Na sua maioria, os modelos são muito direcionados para o serviço de urgência, para situações, por exemplo, de paragem cardiorrespiratória no serviço de urgência, ou para situações de simulação clínica. Esta temática está bastante direcionada e todos os artigos que encontramos acabam por, num aspecto ou outro, falar em simulação clínica, portanto, ainda está tudo muito direcionado para esta área, se bem que, como tenho falado até aqui,
é uma prática que é cada vez mais comum no nosso dia a dia, deve ser incentivada nesse sentido, porque em qualquer procedimento, e não precisa de ser uma equipa vasta, pode ser até entre 2 elementos, pode haver este planeamento do que vai acontecer e depois de acontecer pode haver esta reflexão apenas entre 2 pessoas sobre aquilo que aconteceu de bem e aquilo que aconteceu de menos bom para melhorar em situações futuras. Portanto, trago aqui o modelo STOP, apenas como exemplo. Este modelo foi criado por estes autores que deixo aqui referência em baixo. Este modelo diz que qualquer elemento da equipa pode ser o facilitador do debriefing, portanto não precisa propriamente de ser a pessoa mais experiente ou ser a pessoa que está mais capaz. Portanto, qualquer elemento pode ser um incentivador de que haja este momento de reflexão e mesmo durante a reflexão. Qualquer elemento pode ser o facilitador, portanto, quem dirige ali as questões no fundo. Deve durar aproximadamente 5 minutos, por isso se chama Stop for 5 minutes. O objetivo aqui é muito de fazer cair a liderança de uma só pessoa e, portanto, enturmar todos os elementos e fazer com que todos se sintam importantes no processo e não haver só aqui uma pessoa mais de destaque, digamos assim. Ele preconiza, sobretudo, o hot debriefing, portanto, aquele debriefing que acontece imediatamente após a ação. E traz-nos aqui esta mnemónica para que seja mais fácil de interiorizá-la. Stop. Então, na primeira fase, o S corresponde ao resumo do que aconteceu. O T corresponde àquilo que correu bem, àquilo que foi bem sucedido. O O corresponde àquilo que pode ser eventualmente melhorado em práticas futuras. E o P é, no fundo, uma descrição dos problemas que foram identificados e de quais as estratégias para a sua resolução. Depois aqui, na segunda imagem, é uma imagem em que traz um esquema mais pormenorizado. Portanto, destaca aqui o what debriefing, qual foi o tipo de caso e depois para se escrever em cada uma das etapas aquilo que a equipa tem a dizer. Se foi ou não completo então o debriefing e se é necessário haver um cold briefing, portanto um debriefing dias ou semanas após. É uma ideia, existem outros modelos, como já disse, mas de facto devia ser uma coisa cada vez mais implementada nos serviços, não só em unidades de cuidados intensivos, mas em todos os serviços, onde haja uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde e onde se prestem cuidados diretos ao nosso doente. Alguns autores definem constrangimentos à aplicação do debriefing, nomeadamente a escassez de tempo, que sabemos que é uma realidade. Muitas vezes termina o procedimento, por exemplo, uma broncofibroscopia, e há logo todo um conjunto de cuidados a prestar, não só àquele doente, mas a outros doentes, em que a equipa depois tem que se direcionar para cada uma das situações e, portanto, acaba aqui por haver escassez de tempo para reunir imediatamente aquilo que acabou de acontecer e refletirem sobre a ação. Depois, o espaço físico inadequado, fatores culturais como a escassez de interesse de alguns profissionais. Sabemos que o interesse dos profissionais e a motivação não é igual, não é? Portanto, a minha motivação não é igual à motivação do meu colega e, portanto, esse às vezes também é um fator para que esta reflexão não aconteça tantas vezes. E, por outro lado, o medo de ser criticado de forma destrutiva, o medo de ver apontado o dedo e dizer eu falhei por isto e não de ser usada a crítica construtiva, como já vimos que é o que deve suceder nestes casos. Apresento-vos agora aqui o póster que vou deixar no serviço. No fundo, ele é um culminar de todas as informações que fomos falando aqui ao longo desta formação. Para consulta rápida, digamos assim, mas considero ter aqui algumas ideias-chave, pelo menos para que este tema não se deixe cair por terra e que seja realmente cada vez mais uma constante na nossa prática. O póster chama-se Planear e Refletir, Briefing e Debriefing como Estratégia de Formação. Não só para os colegas que estão agora em integração, que também considero ser uma estratégia bastante importante, porque ao planear os cuidados e ao refletir depois sobre eles, sem dúvida que enriquece a integração, enriquece o raciocínio clínico e
e atribuo-lhes competências para a melhoria da prática cada vez mais. E quem está a começar, sem dúvida, que sente uma necessidade cada vez mais importante no dia a dia, que é aprender, aprender, aprender e pensar sobre aquilo que foi feito todos os dias. Mas também para os colegas mais velhos e com mais experiência, porque, como vimos até aqui, estamos sempre a aprender, nunca somos detentores de todo o conhecimento e tudo o que seja reflexão em equipa, mesmo que lá está, seja apenas entre dois elementos, a troca de ideias, a partilha de experiências, enriquece-nos sempre um bocadinho mais. Deixar aqui algumas ideias-chave. Direcionado para os cuidados de enfermagem especializados, portanto, reconheço aqui que o enfermeiro especialista assume um papel dinamizador neste sentido e promotor destes momentos de reflexão, e também foi uma realidade que eu vivenciei na unidade, portanto, os enfermeiros especialistas que existem na unidade, sem dúvida que era quem eu considerava os elementos de referência, sobretudo, e quem era mais promotor destes momentos de aprendizagem. Portanto, plenamente de acordo que esta é uma competência do enfermeiro especialista e que de facto considerei notória ao longo do estágio. Depois, reconhecer aqui que o briefing e o debriefing são de facto ferramentas que contribuem para a melhoria da qualidade dos cuidados e segurança do doente. São estas as duas grandes ideias-chave deste projeto. É fundamental recorrer a linguagem objetiva, clara, de fácil compreensão a todos os elementos, respeitando o anonimato e a confidencialidade de tudo o que se partilha dentro daquele espaço. Portanto, não há aqui depois a questão de querer divulgar, portanto, aquela reunião que é feita e aquela reflexão que é feita dentro daquele espaço, deve ser garantida toda a confidencialidade dessa informação e dessas reflexões. E adotar aqui, obviamente, sempre a crítica construtiva e não o apontar o dedo, como já vimos até aqui, que depois se torna um constrangimento e uma desmotivação para os elementos quererem participar. E depois realçar aqui a ideia, que também já fui falando, que grande parte dos estudos são direcionados para a simulação clínica, embora, como já pudemos verificar, estas ferramentas devem ser usadas cada vez mais na nossa prática clínica, seja naquele procedimento menos invasivo, ou seja, num ECPR, numa reanimação, em coisas em que o dano causado, se houver erro, é muito grande, mas também em procedimentos menor. Portanto, esta reflexão e este planeamento devem sempre constar para a melhoria da prática. Deixo aqui as referências bibliográficas que utilizei para pesquisa e para fundamentação desta formação e o meu contacto para alguma partilha, alguma questão ou qualquer uma situação para enriquecer o meu relatório, para também que me permita a mim refletir sobre aquilo que foi esta formação, sobre aquilo que foi o ensino clínico e, portanto, deixo aqui o meu contacto, disponibilizando-me para receber qualquer partilha, qualquer questão da vossa parte. Obrigada mais uma vez.